Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem vai assistir depois gravada. Eu sou a Cláudia Leme, sou mentora de negócios, conselheira de empresas e o meu foco é a profissionalização das empresas familiares, preparar a empresa para a sucessão, porque a grande maioria das empresas é familiar e só uma quantidade muito pequena de empresas chega à terceira geração, por vários motivos que a gente pode falar aí num outro dia, tá? E para isso a empresa precisa de várias ferramentas de liderança, de gestão, e isso que eu abordo nas minhas aulas, tá? Na mentoria eu oriento em mais profundidade, acompanho a implantação, então hoje a gente vai falar um pouquinho de feedback e a importância disso na liderança. Importância nas relações de trabalho. O que é o feedback? Feedback é você ter o retorno de alguma ação que você fez. É muito simples. Se eu fiz alguma coisa corretamente, alguém me diz isso está correto. Ou alguém me diz não, isso não está correto. Tá? Por que isso é muito importante nas relações de trabalho e, na minha visão, muito pouco reconhecido, muito pouco entendido. As pessoas não têm como adivinhar o que a gente espera delas e adivinhar se está sendo feito certo ou se está sendo feito errado. Na verdade, isso é o que a gente faz o tempo todo para educar uma criança. Quando é adulto, a gente, empresário, acha que naturalmente as pessoas, por serem adultas, sabem o que é para fazer, sabem o que se espera delas, sabem se está certo ou se está errado, e se não estão fazendo é porque estão de má vontade, é porque são isso, é porque são aquilo. Esse é um conceito muito errado e que precisa ser revisto pelas empresas, tá? Eu digo que os empresários praticam a gestão mediúnica. Eles acham que porque está claro para eles, está automaticamente claro para os funcionários e tudo mais. Não está, tá? É fundamental que a gente diga o que a gente espera do colaborador e depois diga se aquilo que foi feito cumpriu a expectativa ou não. Então, como é que a gente diz claramente o que espera do colaborador? Documentação. Qual que é o organograma? Quais são os valores da empresa? Qual é a descrição da função? Qual é o indicador que tem que ser atingido? Qual é o prazo de entrega de um determinado documento, de um determinado trabalho? Qual é o nível de qualidade que se espera daquele serviço? A gente acha que tudo isso é claro, mas não é, tá? Não é, a gestão não pode ser mediúnica, né? Então a gente tem que dizer claramente. Como que a gente diz? Tendo documentos claros, onde isso está escrito, conversando, treinando, falando muito, porque não é falar uma vez ou dar um papel escrito que vai mudar o comportamento das pessoas ou vai garantir o resultado. Em seguida, o líder alguém precisa acompanhar, que normalmente o líder vai acompanhar se aquela tarefa foi feita dentro do esperado ou não e informar para o colaborador. Ele não tem como saber, tá? Quem é responsável pelo feedback? O líder direto. Não é o RH, não é o dono, não é o chefe, não é o colega, é o líder. Toda equipe tem que ter um líder. E esse líder é responsável pela qualidade, pelo desempenho da equipe, tá? Podemos falar mais disso numa outra aula. E aí tem 3 principais formas ou níveis de feedback, como eu gosto de falar, que são: tá quente, está frio, o feedback marca e avaliação de desempenho. O que é o tá quente, está frio? Tá quente, está frio, acho que todo mundo lembra da brincadeira de criança, que você esconde um brinquedinho, né? Alguém, normalmente um adulto, esconde um brinquedinho e você pede a criança para procurar, e à medida que ela se aproxima ou se afasta de onde o brinquedo está escondido, você fala, se está chegando perto, você diz, tá quente, esquentou, tá pegando fogo, vai queimar, né? Se ela está se afastando do lugar onde está o brinquedo, onde o brinquedo está escondido, você diz, esfriou, tá frio, tá gelado, nossa, Polo Norte, tá horrível, tá, enfim. O que acontece com isso? Primeiro, você dá instruções e o objetivo é atingido, tá? Se eu não fizer isso, se eu não disser nada, simplesmente pedir para uma criança achar um brinquedo escondido num quarto, vai levar muito tempo e provavelmente ela vai desistir, tá? Isso é exatamente o que acontece com os nossos colaboradores. Quando ele faz alguma coisa certa, você não fala nada. E
Porém, quando faz alguma coisa errada, normalmente a gente vira o caminhão de melancia em cima e pior, não fala do que está errado, passa a falar com o que eu chamo de julgamento, que é você é irresponsável, você é desatento, você é, enfim, tá? Não faz sentido isso, a gente não sabe o que a pessoa é, né? A gente pode observar fatos que ela fez e dizer que esses fatos atendem ou não atendem ao que a empresa espera, tá? Isso é tremendamente injusto. Eu falo que as pessoas não têm problema com exigência, elas têm problema com injustiça. Eu garanto a vocês que se a empresa está funcionando, colaboradores estão fazendo muito mais coisa certa do que errada. Sim, senão a empresa não está funcionando. Senão eu não estaria entregando, seus clientes não estariam recebendo nada, enfim. Ninguém sai de casa para errar, ninguém sai de casa para fazer errado. Se a pessoa não faz o que você espera, normalmente é falta de orientação, falta de deixar claro o que é para fazer, falta de treinamento para a pessoa não só saber o que é para fazer, mas ter a prática de fazer, e falta de acompanhamento, porque uma vez ou outra aquilo pode não funcionar. Algum motivo, porque naquele dia a pessoa tá com problema em casa, enfim. Em alguma situação, você pode aquilo que está orientado e treinado pode não funcionar. E aí o líder tem que corrigir, tá? Qual é o procedimento? O que é o tá quente, tá frio no dia a dia? A pessoa fez certo, você diz, legal, era isso mesmo. Nossa, se entregou no prazo, beleza, obrigada. Simples assim, basta pontuar o que está sendo feito certo. Quando ela fizer errado, você corrige com naturalidade. Olha, isso aqui estava programado para tal dia, mas você entregou depois. O que aconteceu? Isso aqui era para fazer com a qualidade X, você fez com a qualidade Y. Não está legal? O que aconteceu? Como é que eu posso te ajudar? Como é que a gente pode fazer diferente? Está faltando treinamento? Está faltando orientação? Está faltando prática? O que está acontecendo? Tá, mas eu vou ter que elogiar o meu funcionário quando ele não fizer mais que a obrigação dele? Não estou dizendo que é elogiar, você pode elogiar também, eu até recomendo que elogie, mas o que eu estou dizendo é pontuar que a pessoa fez certo, porque se ela faz certo e não tem esse retorno, não tem esse feedback, qual o incentivo para ela fazer certo de novo? Como é que ela sabe? Está quente, está frio, como é que ela sabe que está chegando? Como é que ela sabe que está atendendo? Então, você tem dois motivos aí. Primeiro, ela saber que aquele comportamento foi adequado e foi o esperado. Segundo, todo mundo gosta de reconhecimento, todo mundo quer fazer certo, todo mundo quer ter sucesso. Ela vai fazer mais daquele comportamento porque ela entende que aquilo dá o resultado esperado para a empresa e para ela, claro, tá? Não vejo nenhum problema nisso. As pessoas querem acertar, mas elas precisam saber que estão no caminho certo. Muito bem. O número 2 é o feedback marca, tá? Quando acontece, tá quente, tá frio, é o dia a dia, você não precisa registrar, não precisa anotar, é o dia a dia. Deve ser um comportamento natural do líder com a equipe dele, tá? Ou dela. O feedback marca já é um degrauzinho acima, é uma situação fora do dia a dia, ou foi uma falha mais grave, às vezes uma falha comportamental, ou uma coisa que está se repetindo que o tá quente, tá frio não está dando conta, tá? Esse método marca foi criado pelo Randy DiStefano, nesse livro aqui, o Líder Coach, vou deixar o link aqui embaixo, que eu super recomendo, tá? E ele tem as seguintes etapas, o MARCA se refere M ao momento, o A é a ação, o R é a reação, o C é a consequência e o A é a alternativa. O que é isso? M, momento, o momento em que aconteceu. Você não pode chegar, você é sempre desastrado, você está sempre... Não, isso não existe. Quando foi? Faça esse feedback no máximo 24 horas depois do acontecido e diga o momento. Ontem na reunião você falou isso. Hoje às 10 da manhã você fez aquilo. É um momento específico e o A, que é o fato. Data e hora, e o A é a ação. O que a pessoa fez. Não é o que eu acho que ela sente, não é a intenção dela. Isso é julgamento. Isso não leva a nada, porque eu não sei o que está dentro das pessoas.
Eu posso falar do que eu observo. Hoje você chegou às 8h15, era para chegar aqui às 8. Você chegou 15 minutos atrasado. Ele é irresponsável? Ele é desligado? Ele é preguiçoso? Não sei. Como eu vou saber o que está dentro da pessoa? Ninguém sabe isso. Talvez Deus, para quem acredita. Mas a gente não sabe. Mas eu posso dizer, você fez isso ou você não fez isso. Eu observo, eu vi que você chegou 15 minutos atrasado. E aí você vai falar o R, que é a reação em você e nos outros. A equipe ficou sobrecarregada, porque tiveram que cobrir a sua falta, o seu atraso, a sua ausência durante X tempo, tá? As pessoas ficaram aborrecidas, as pessoas deixam de confiar em você, para a pessoa passar a ter consciência de que aquela ação que ela fez tem consequência, gera uma reação nos outros. Não é só que ela chegou atrasada, não, isso teve impacto nas outras pessoas. E o C é a consequência para a pessoa. A consequência é, as pessoas estão deixando de confiar em você. As pessoas não vão contar com você para trabalhos de mais responsabilidade. E por aí vai. Aquilo tem uma consequência para a pessoa. Então, o R é a reação em você, líder, se for o caso, nos outros, na equipe, às vezes no cliente. O cliente ficou aborrecido, o cliente cancelou o contrato porque a gente não atendeu no prazo. E o C é a consequência para a pessoa. Eu aqui gosto, complementando aqui o modelo do Randy, eu gosto de falar de que qual o valor que foi ferido. Se a empresa tem um valor de trabalho em equipe, se todo mundo chegou na hora e você chega atrasado, você está ferindo o valor da empresa. Isso traz um peso muito grande e ajuda a aprofundar e deixar clara a cultura. Tá? Por último, o A é a alternativa. O que você vai fazer para consertar? Você chegou atrasado hoje. Isso não pode acontecer. Isso fere o valor da empresa. Isso trouxe uma reação para mim, para a equipe. Isso traz uma consequência para você como pessoa, como colaborador, na sua carreira, no seu desempenho, enfim. O que é que você vai fazer para corrigir isso? E aí, junto com a pessoa, o líder faz um plano de ação para corrigir aquilo. E aí eu completo aqui o que o Randy fala. Eu acho que esse plano tem que ser registrado e tem que ser acompanhado. É como se você abrisse um chamado em TI, tá? Você abriu um chamado. Você disse, fulano, você fez isso não foi legal, vamos combinar aqui o que você vai fazer para que isso não aconteça novamente e eu vou te acompanhar durante 15 dias, um mês, 2 meses, depende da situação, tá? E aí é o mais importante, o líder tem que cumprir esse acompanhamento, porque a gente gosta de descarregar a nossa irritação e falar um monte de coisa para o colaborador, mas a gente não acompanha, não vê se aquilo foi resolvido, não dá retorno para ele de que aquele problema foi resolvido. Se você marcou de fazer o acompanhamento em 15 dias, tem que fazer em 15 dias. Não deixa a pessoa sem esse retorno. Se você não fizer esse retorno, você acabou de ensinar para ele que o que você fala, o que você pede, o que você cobra, não é para valer. E com isso, acabou a tua gestão, acabou a tua força como líder, tá? Então, são esses os pontos do Marca. Eu acho que essa conversa deve ser registrada, pode ser uma planilha, pode ser um papel, o que o colaborador saiba que foi registrada e que você, líder, acompanhe isso, às vezes acompanhe até durante o tempo, sei lá, se você diz, vamos combinar aqui, eu vou acompanhar você durante 15 dias, esse atraso não pode se repetir. Deu 2, 3 dias, diz, olha, 2, 3 dias que você não se atrasa, legal, joia. Tá quente, tá frio. Passou uma semana, olha, tô vendo que hoje você atrasou 5 minutos, tá tudo bem? Posso te ajudar com alguma coisa? Você tá conseguindo cumprir o que a gente combinou? Seu plano de ação tá dando certo, tá? E ao final dos 15 dias você aí fecha o chamado, tá? Então esse é o marca. O marca não é para fazer toda hora, não deveria ser, aliás, por isso tem que ser registrado, porque se você tem que fazer um marca por semana com funcionário, tem alguma coisa errada. Tá? Então, precisa ser revisto se o funcionário é adequado para a função, se ele é adequado para a sua empresa, se ele tem os valores da sua empresa, enfim, é um sinal de alerta.
Se a gente não registrar, a gente não vai saber, a gente não vai lembrar, a gente não vai saber se foi resolvido, se não foi resolvido, se foi cumprido, se não foi cumprido, tá? E por último, o último método que eu vou falar bem rapidinho é a avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho é um processo formal da empresa, onde cada colaborador é avaliado pelo líder a partir de uma série de critérios previamente definidos. Então não é que você levanta e diz, hoje eu vou fazer a avaliação de desempenho, olha, você está bem, você está mal, você está... Não, você tem um processo em que você diz, olha, a meta deste ano, a meta dos próximos 6 meses é esta. Eu vou avaliar você pelo cumprimento desta meta. Atingir uma meta, completar o projeto X, terminar uma revisão do processo Y, não importa. Mas tem um critério previamente definido e um prazo de acompanhamento, tá? Normalmente a gente atrela também alguns comportamentos, que são os valores da empresa. Então, a avaliação de desempenho, ela é um processo da empresa, tá? Todo mundo faz avaliação de desempenho na mesma data, é um processo mais estruturado. E ele vai acontecer também em momentos definidos. Já vi gente fazendo avaliação de desempenho todo mês. Eu acho que não é o melhor procedimento, tá? A não ser que você tenha uma urgência, uma premência de bater certas metas, enfim, tá? Eu gosto mais de uma coisa um pouco mais longa, frequência um pouco menor, para dar tempo das pessoas atingirem e chegarem nesse resultado. O cuidado que tem que ter é não achar que a avaliação de desempenho por si só funciona. Também já vi empresas em que tem avaliação de desempenho, tem uma meta dada lá no início do ano, chega depois de 12 meses e você fala, olha, você não cumpriu a meta, você está despedido. Não é isso. Você tem a meta, você líder trabalha para apoiar o colaborador para atingir a meta. Pelo tá quente, tá frio, usando marca quando é necessário, acompanhando se ele precisa mais treinamento, se ele precisa mais suporte, se ele precisa mais orientação, enfim. Todos esses mecanismos, eles são para apoiar o colaborador a dar o melhor resultado, não são para punir, não são para brigar com as pessoas, não são para ter, professor que gosta de dar nota baixa, de reprovar os alunos. Isso não existe, isso é prejuízo para a sua empresa. O que você mais quer é funcionários satisfeitos, com a sensação de que estão realizando, que estão cumprindo, que o trabalho está contribuindo para eles atingirem as suas metas pessoais, os seus interesses, os seus objetivos de vida. É assim que a empresa vai crescer, é assim que você vai ter funcionários engajados, que é a grande reclamação que eu ouço dos meus clientes. Normalmente a avaliação de desempenho ela é associada a um bônus, uma remuneração variável. Se a pessoa cumpriu 80% da meta, ela ganha um salário a mais, ou cumpriu 110% da meta, ela ganha X, enfim, tá? Tem toda uma estrutura, é isso que eu quero trazer aqui, tá? Não é assim, vou fazer a avaliação de desempenho, vou bater papo com as pessoas uma vez por mês e fazer a avaliação de desempenho. Não é esse o conceito, tá? Se vocês tiverem interesse, eu posso preparar mais um material, mais uma aula sobre isso, e acho que vai ser muito legal, é bem interessante. Mas requer uma certa estrutura da empresa, tá bom? Então, resumindo, tá quente, tá frio, diariamente, deve ser uma postura do líder, de todos os líderes da empresa, trazendo clareza do que está atendendo e do que não está atendendo e o reconhecimento, tá? E se você está praticando isso, se é uma rotina da empresa, a correção que vai acontecer em algum momento, ela é natural, ela faz parte, é natural. As pessoas vão receber naturalmente, não vão receber como crítica, como apontar o dedo, como nada disso, tá? Marca para situações específicas e ter esta formalidade de registrar, de marcar um prazo de acompanhamento, de cumprir esse prazo, é uma atividade muito importante. E a avaliação de desempenho, aí tem que ser um processo mais estruturado e periódico, tá bom? Então, se a gente aplicar esse conjunto de coisas de forma consistente, você está criando uma cultura de busca de resultados e de reconhecimento, que é o que as pessoas mais querem, se sentirem bem-sucedidas, realizando aquilo que elas se propõem e terem um reconhecimento. São necessidades humanas básicas que a gente tem que atender na gestão das pessoas. Essa aula vai ficar gravada aqui na nossa comunidade. Coloquem aí mais comentários, dúvidas, perguntas, que eu vou atendendo nas nossas novas aulas. Sim, eu faço mentoria
de pequenas empresas, faço um diagnóstico. Aliás, se quem quiser um diagnóstico gratuito, pode escrever aqui, entrar em contato comigo. A gente faz um diagnóstico online, gratuito para a empresa. Depois dou as orientações de vocês, como seria um processo de mentoria para resolver os problemas de cultura, liderança, gestão, finanças, vendas, marketing, tudo que está associado ao desenvolvimento da empresa, visando o crescimento, a profissionalização da gestão, tá bom? Muito obrigada, um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula.